Todos nós temos medo de alguma coisa e o medo vai fazer parte da vida das pessoas. E as pessoas devem saber simplesmente como lidar com o medo. Pode usar essa emoção que é o medo, que nada mais é que uma emoção, pode usar para definir o que vai fazer, se é uma atitude correta ou uma atitude negativa, ou uma atitude errada. Então, o medo ele pode ser utilizado para avaliar o que você vai fazer. Se você vai fazer uma coisa que pode lhe colocar em risco, e se você tem medo, o medo ele se torna de uma certa forma uma maneira de prevenir ou de evitar de você cometer esse erro, de cometer essa atitude que vai lhe trazer consequência. Então você deve saber controlar o seu medo. De acordo com como você controla o medo, de acordo com como você encara o medo, vai demonstrar se você é uma pessoa forte ou fraca. Nós devemos saber controlar o medo a partir do momento que nós deparamos com algumas atitudes que vão nos levar a situações de risco ou vai lhe colocar diante de uma situação bem complicada. Então você deve saber controlar o seu medo, você deve saber que esse medo pode estar de uma certa forma alertando você. O medo na verdade é uma emoção. Agora você pode me perguntar se essa emoção, se esse medo é ruim, depende da maneira como você está vendo. Se esse medo lhe protege, se esse medo é uma forma de lhe proteger de algo que vai lhe trazer complicação, ele não pode, ou melhor, essa emoção não pode ser considerada como ruim. Quando esse medo vai lhe alertar de um risco que você pode colocar à sua vida, ele se torna de uma certa forma benéfico. Essa emoção ela se torna benéfica para que possa livrar você de uma situação mais complicada. Então você tem que avaliar se esse medo que você está tendo é produzido por uma emoção negativa ou de uma emoção que está lhe alertando para alguma situação que vai lhe trazer risco. Então você deve ter consciência que todo ser humano tem medo, mas dependendo da maneira que medo ele vai ter, vai saber que essa emoção ela se torna nem tão ruim, nem tão boa, porque quando se livra, quando se alerta de uma situação complicada, o medo vai se tornar de uma certa forma uma forma benéfica. Você tem que saber que tipo de atitude vai fazer para que não coloque sua vida em risco. Então o medo vai servir para isso. Mas por outro lado, quando o medo lhe tira a oportunidade de vencer, lhe tira a oportunidade de fazer ou de conquistar alguma coisa que pode mudar a sua realidade, pode mudar a sua vida, o medo pode se transformar em uma coisa ruim. É esse tipo de medo que você tem que vencer. Não aquele medo que vai lhe alertar do risco de vida ou de um risco que pode lhe trazer consequência grave. Mas quando ele está lhe possibilitando, ou melhor, quando ele está lhe tirando a oportunidade de vencer, de conquistar, esse medo ele deve ser controlado, ele deve ser eliminado da sua vida. Você deve avaliar qual tipo de medo você está produzindo, qual tipo de emoção você está produzindo nesse momento. Então, quando surgir um medo, você deve avaliar se aquilo que você está, aquele medo que você está tendo, se ele está lhe livrando, se ele está lhe alertando de uma situação de risco ou simplesmente está impedindo você de prosseguir ou de você vencer um obstáculo que vai mudar a sua realidade. Pois existem vários tipos de medo. Alguns medos eles devem ser eliminados definitivamente da sua vida. Por exemplo, algumas pessoas têm medo de enriquecer porque acreditam que quando enriquecerem, elas vão perder sua dignidade, elas vão deixar de ser aquelas pessoas, elas vão deixar de ser a pessoa que elas são, porque quando elas enriquecerem, elas vão mudar a sua forma de pensar e vão passar a praticar coisas que elas consideram negativo, elas não aprovam. Por isso é que existe esse medo. Então, existindo esse medo, que é o medo de enriquecer, esse medo você deve eliminar, esse medo você deve enfrentar. O medo, por exemplo, de envelhecer, tem muitas pessoas que têm medo de envelhecer, ficam preocupadas com o envelhecimento. Esse tipo de medo você tem que também eliminar da sua vida. O medo de crescer, de mudar a sua realidade, você tem que eliminar. Esse medo você tem que lutar contra ele. Partir para conquistar, partir para mudar a sua realidade. Alguns tipos de medo estão lhe impedindo de você de vencer, estão lhe impedindo você de conquistar. Então esse medo você deve excluir. Mas aquele medo que está lhe alertando para algumas situações difíceis, para algumas situações de risco, você não deve ir de encontro a ele. Você deve avaliar o medo que você está sentindo. Então tenha o medo como um aliado no momento que ele vai lhe alertar do risco, mas tenha o medo como um inimigo a partir do momento que ele está lhe impedindo de vencer, está lhe impedindo de conquistar,
de transformar a sua realidade. Pode mudar a sua realidade a partir do momento que você vence o medo. Tem pessoas que têm medo de se expressar, de falar a verdade. Esse medo você deve eliminar definitivamente da sua vida. Você deve lutar contra ele. Por isso é que você deve sempre avaliar qual tipo de medo você está tendo. É aquele que lhe alerta do risco ou é aquele que está lhe impedindo de crescer? Então, quando surgir aquele que impede você de crescer, você deve lutar contra ele e praticar aquilo que você quer, aquilo que você sabe que vai mudar a sua realidade. Você deve saber que quando você enfrenta o medo, ele vai fugir de você. Se surge em um determinado momento um medo de alguma coisa e você encara esse medo, ele vai de uma certa forma fugir de você. Então, quando você é capaz de controlar, quando você é capaz de enfrentar o medo, ele vai fugir de você. E à medida que ele foge, você passa a realizar, você passa a produzir a vida que você tanto quer. A batalha que você enfrenta contra o medo, ela está dentro de você, ela está na sua mente. Quando você é capaz de travar essa batalha na sua mente e vencer o medo que impede você de vencer, que impede você de crescer, você se torna uma pessoa melhor, você se torna uma pessoa mais próspera, uma pessoa mais abundante. Por isso, avalie quanto é importante você vencer o medo. Então, vença sempre o medo quando for necessário e dê atenção a ele quando ele estiver lhe alertando para um risco de vida ou para um risco que vai trazer consequências negativas para você.